Quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Boa noite. Nessa noite, na Casa de Pai José Cambinda, nossa irmã Rosa fará a prece inicial de nossos trabalhos. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso Mestre amado, meus irmãos e minhas irmãs, trabalhadores da bendita Casa de Pai José Cambinda, amigos espirituais, estamos aqui mais uma vez reunidos numa só vibração de amor para celebrar o dom da vida e a oportunidade de trabalhar em nome do Cristo. Que bênção podermos contar com o apoio de nossos mentores da espiritualidade, especialmente em tempos tão difíceis como este que estamos vivendo. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, rogando a Jesus que se faça presente através de seus trabalhadores do bem. Que a luz infinita de amor e bondade do Mestre possa ser derramada sobre nós, fortalecendo nossa fé e enchendo nossos corações de esperança. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos fazer a nossa parte, colaborando positivamente para a transformação do nosso planeta. Assim, agradecido por esta oportunidade edificante, pedimos licença para iniciarmos os trabalhos da noite. Louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Ireni fará a leitura de uma página para nossa reflexão. Do livro Fonte Viva, guarda a paciência. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo, há muito tempo, a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansarás o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta. Mas reconheceste preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo ou a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfazes as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa, cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com as sombras, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Para estudo desta noite, pela primeira vez, teremos nosso irmão Rogério Joel, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, em Volta Redonda. Saudamos a todos, rogamos a Jesus que nos ampare e nos ilumine. Queremos saudar também aqueles que nos assistem à distância, através dessa modernidade digital. Saudamos aos nossos irmãos que nos acolhem nessa casa, em nome de Jesus e sob a tutela de Pai José Cambinda, a quem respeitosamente
reverenciamos e agradecemos pela oportunidade de serviço. Rogamos ainda por todos nós a misericórdia e o conforto às nossas dores e aos nossos desenganos. Agradecemos a sabedoria divina para que nos assista e nos sustente em nossas dores, mesmo quando a gente não percebe. Como tantos e vários que já passaram por aqui e já testemunharam esse trabalho, sabendo que o trabalho é indispensável à nossa trajetória, ao nosso crescimento, eu agradeço por essa oportunidade, já que já tive na condição também de necessitado, buscando de auxílio, e sempre foi orientado para a gente que o trabalho nos ajuda. Então, que eu possa nesse momento servir aos irmãos com uma palavra de orientação, de esclarecimento a respeito da doutrina espírita. A doutrina dos espíritos nos esclarece e auxilia, e é o Consolador prometido por Jesus. Hoje, agora, queremos convidar a reflexão da parábola do rico e do mendigo Lázaro. Essa parábola está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 16, nos versículos de 19 a 31. E ela diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão
ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa é a parábola que a gente vai refletir hoje nos seus ensinamentos, para que a gente possa compreender a extensão da vida e da importância do esforço de desenvolver a nossa inteligência e o nosso senso moral, a fim de que a gente possa aprender a submeter a matéria à nossa vontade, sem nos tornarmos escravos das necessidades que ela requer. O caminho mais seguro para essas conquistas é agir sempre visando o bem coletivo e respeitando as leis naturais. Retomando o estudo da parábola, nessa parábola a gente pode identificar os seguintes aspectos. Nela está contido a doutrina dos espíritos, está contido a lei de causa e efeito, a lei do livre-arbítrio, o bem e o mal sofrer, o orgulho, o egoísmo, a resignação, a humildade, a vida após a morte do corpo, as consequências dos nossos atos e as diversas moradas da casa do Pai. Todos esses itens a gente pode estudar mais detalhadamente nas obras básicas trazidas para nós, codificada por Allan Kardec. Então a gente percebe aí que na nossa existência, embora a gente tenha que ocupar bastante no nosso dia a dia na sobrevivência do corpo, através do trabalho, na conquista do pão, para as nossas responsabilidades familiares, com a família que a gente é responsável, com os filhos que a gente tem que orientar e prover, mas há necessidade da gente se desenvolver intelectualmente e do uso que a gente faz dessa inteligência. Então, a cultura da doutrina espírita, do conhecimento da doutrina espírita, é de suma importância para a gente. E a gente vê nesse conjunto de obras básicas, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no livro Céu e Inferno, e num sexto livro que foi criado depois, Obras Póstumas, bastante conteúdo para a gente meditar. Tudo isso acrescentado e complementando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que os profetas trouxeram para a humanidade ao longo das eras. Jesus explicou muita coisa para a humanidade, mas nem todos tiveram entendimento na ocasião para compreender. E ele dizia aos seus discípulos mais chegados que aqueles que ainda traziam o coração endurecido, que são esses que vivem mais ainda das necessidades do corpo, sem despertar para a consciência da vida na sua plenitude, esses não alcançam quando a gente fala da continuidade da vida. E aí muitos deles, que eram os fariseus da época, zombaram das mensagens de Jesus. Mas, no entanto, ele explicou detalhadamente aos seus discípulos que buscaram a sua transformação íntima e buscaram compreender essas verdades, se dedicaram ao estudo dos Evangelhos e nas experiências da vida souberam sacrificar as suas vontades, as vontades, as necessidades do corpo em função do seu crescimento espiritual.
na lei de causa e efeito, a gente encontra sobre ela no Livro dos Espíritos e na Gênese. No Bem e o Mal Sofrer, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo passagens que nos explicam a respeito também sobre o orgulho e o egoísmo, a resignação e a humildade. Tudo isso tem detalhadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, que cita as passagens de Jesus e esclarecem a doutrina à luz da doutrina espírita, para que a gente possa ter uma compreensão melhor. A vida após a morte, a gente compreende no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Céu e Inferno, que tem testemunhos de espíritos que já passaram daqui para o outro plano e que vieram através da comunicação mediúnica trazer os seus testemunhos para a gente. As consequências dos nossos atos, eles mostram através daqueles que se desenvolveram, se espiritualizaram e daqueles que ainda sofrem, ressentidos, apegados às coisas terrenas. E também as diversas moradas na casa do Pai, que justamente eles, em cada grau de esclarecimento que se encontram, vivem num patamar, vivem num plano diferente, que são as moradas do Pai. Não só os planetas no sistema solar e em outros sistemas, mas moradas espirituais de plano vibratório, como a gente conhece aí as colônias espirituais, são exemplos disso. Bom, diante disso, a gente pode então passar agora a buscar compreender melhor essa parábola. Nos versículos 19 e 20 são conhecidos os personagens principais e antagônicos, suas escolhas, suas provas, suas opções de vida. De um lado, o rico, que escolheu viver na abundância, todos os dias regalado esplendidamente, se banqueteando, mas esquecendo de olhar o semelhante, olhar o próximo. E bem pertinho dele, na sua porta, estava o outro, um outro tipo de prova, o mendigo, que nem sequer tinha um teto para se proteger das intempéries. E uma vida bem miserável, um corpo enfermo, não tinha quem lhe assistisse, somente os cães vinham aliviar suas dores, lambendo suas feridas. Então são dois tipos de provas e faz a gente pensar em como a gente deve agir na vida, não se deixar seduzir, mas buscar vir mais adiante, buscar aprender por que a gente está colocado naquela situação, não só usufruir, mas tirar proveito da experiência, porque às vezes usufruir no imediatismo causa consequência mais grave adiante. Isso a gente aprende na vida. Já o mendigo que não teve nada, ambos quando chegaram ao fim da experiência, como mostra no versículo 22, ambos morrem, sendo que há uma diferença. O Lázaro, quando morre, é amparado por anjos e é conduzido ao seio de Abraão. Jesus, nessa época, faz referência ao Antigo Testamento,
porque os judeus daquela época viviam segundo os preceitos da lei de Moisés e relembravam os seus antepassados, cultuavam, como a gente falou no início, a cultura do meio em que vive, eles cultuavam certos hábitos. Então tudo era baseado no ancestral. Mas aí no caso, o Lázaro é acolhido pelos anjos e vai ao seio de Abraão, que representa um estado de paz, de serenidade, de tranquilidade, de consciência tranquila e de dever cumprido. Já o rico, que aproveitou de tudo no momento, mas não olhou à sua volta, se vê de repente sem nada, porque tudo que ele cultuou era material, não conseguia levar para o lado espiritual. O que ele levou consigo foram as suas lembranças e não podia mais viver aquilo, então sofria por não saber viver sem aquilo. Não construiu nada para si, para o seu futuro. Aí ele diz aqui, está no livro Céu e Inferno, essa questão da doutrina espírita, em que ele é assistido pelos anjos e sendo Abraão a representação de um espírito evoluído, o amparando e o assistindo, e os anjos também. Já o rico, quando foi sepultado, só merece as honras do mundo material. Tem aquela questão do velório, ser assistido, ser amparado, ser lembrado, mas acabou o velório, é sepultado, cada um retoma a sua vida e ele se vê sozinho no mundo espiritual sem nada. Então há que se pensar nessa questão. Essa é uma passagem que faz a gente pensar na vida, não só no momento que a gente está aqui, mas além dela, na consequência de como a gente vive ela e como a gente chega do lado de lá. No capítulo 21, ainda falando de Lázaro e dos cães que lambem suas chagas, tem a questão da escolha da sua prova ou da expiação de excessos do passado. Tanto a gente pode escolher uma prova, como pode estar expiando faltas do passado. Assim como o rico pode ter escolhido viver nessa abundância, como pode ter sido proposto para ele, mas ele não ter sabido aproveitar vai levar a ele a consequências futuras, que começa na expiação, no tormento. A gente relembra aqui também 2 livros da doutrina espírita, da cultura espírita, que é da mediunidade de Chico Xavier e de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida e Nosso Lar, onde André Luiz e Camilo falam das suas experiências ao chegar no mundo espiritual, do tormento, de passar pelo umbral, de passar por zonas de tormento e de estados de loucura, tanto deles quanto das pessoas à volta deles. E só conseguindo a assistência e o amparo à medida que vão meditando na sua situação e vão melhorando e se arrependendo dos seus atos. No versículo 24, o rico começa a clamar a Abraão para intervir, pedindo que Lázaro vá confortá-lo. E pai Abraão, e aí conversa com ele e mostra a necessidade dele compreender que Lázaro merecia estar no conforto e ele merecia estar ali pela maneira de vida. Então é uma reflexão para ele começar a se modificar. E aí ele pensa nos familiares que ainda estão encarnados, nos 5 irmãos
e pede que eles vão orientar eles. E mais uma vez Abraão explica que eles têm as leis, os profetas e Moisés para se orientar, mas eles inadvertidamente, no gozo da vida física, das facilidades, esquecem disso. E o irmão pede mais uma vez que deixe que um dos mortos vá até ele, e ainda assim Pai Abraão orienta, esclarece que mesmo que um dos mortos vá até eles, eles não vão ouvir, não estão preparados ainda, não viveram experiências. O padrão vibratório em que vive e só pensar no gozo, nas coisas materiais, não deixa eles acreditar na possibilidade da vida espiritual. Assim como a gente percebe que a gente recebe intuições e não dá a devida atenção, porque as preocupações do mundo são maiores para a gente. A gente, por um instante, recebe uma influência, uma orientação, mas não para meditar naquilo, para dar atenção e segue adiante, querendo gozar o dia a dia, as facilidades. A gente pensa que a vida é uma festa, todo momento a gente quer festa. A gente trabalha por obrigação, porque tem que se sustentar, mas a gente está querendo sempre festa, querendo sempre viajar, passear, só quer as futilidades da vida. As obrigações, os aprendizados, a gente reclama deles, né? Isso ele faz a gente ver aqui, nesse momento. Então, para a gente meditar nessa questão, a gente só vai conseguir perceber o outro plano da vida a partir do momento que a gente busca a Deus. A gente vê os cientistas de hoje que investigam fora da órbita da Terra novas formas de vida nos planetas vizinhos, mas eles ficam buscando a semelhança da Terra e aí não encontram nada, porque são planetas diferentes, com condições diferentes, então a vida se forma lá de maneira diferente. No livro dos Espíritos e na Gênese, a gente tem orientações a respeito da vida, 3 elementos básicos: Deus, a matéria e a espiritualidade. E um elemento que dá origem a tudo, uma forma de matéria primitiva que nas suas transformações, através da vontade de Deus, vai se transformando, assim como nós nos transformamos. A gente vê isso no nosso dia a dia, desde o nosso nascimento até a nossa morte, no nosso desenvolvimento, como o nosso organismo vai se transformando. A gente vê as nossas necessidades, a gente vê através dos excessos como a gente deteriora mais rapidamente a matéria. Nem tudo a gente pode conseguir através do excesso. A gente tem um limite para tudo. Para que o nosso corpo viva e renda mais, a gente precisa se alimentar, mas de maneira equilibrada. Tudo é preciso ter equilíbrio. E assim é na vida. Na vida espiritual, a gente precisa aprender, se aperfeiçoar. Deus nos deu essa capacidade, nos deu a inteligência em germe para que a gente possa desenvolver. E a gente desenvolve isso na vida de relação, no respeito ao semelhante, através do amor e da fraternidade. Nos versículos 24, 25, 26 e 27, se dá o diálogo entre o rico e o pai Abraão, em que o rico pede a Abraão que interceda por ele, permita que ele seja
assistido por Lázaro, e em seguida o pai Abraão orienta ele sobre a necessidade dele reconhecer que usou todos os seus benefícios em vida e agora Lázaro, que sofreu, era confortado e ele estava em tormentos. Fala também do abismo que há entre eles pelo estado de padrão vibratório criado pelo tipo de vida que cada um viveu. São os tipos de moradas que há na casa do Pai. Esse abismo que ele cita aqui, ele é permanente enquanto perdure a nossa relutância em se modificar, em se aperfeiçoar, em prestar atenção às leis de Deus. Enquanto a gente, usando de rebeldia, quer viver a maneira que nós achamos que é melhor. E aí nós ficamos circunscritos, limitados a um determinado plano. São os planos vibratórios mais densos, mais pesados. Já Lázaro, que cita aqui na parábola que estava no seio de Abraão, é aquele que vive a experiência física mais pensando no futuro, mais submisso às vontades de Deus, mais renunciando aos seus impulsos, primitivos, e aí consegue ascender a um plano vibratório mais equilibrado, mais sutil, mais leve, com a assistência de espíritos amigos que nos orientam na nossa caminhada sempre, como a gente vê que acontece na intermediação mediúnica, os espíritos de luz vir nos orientar e nos assistir, e a dificuldade que muitos espíritos endurecidos têm de compreender ou perceber a influência desses irmãos. A gente vê isso nas salas mediúnicas, nas sessões de desobsessão, a gente vê isso na literatura espírita, nos livros que são trazidos para nós, muitos deles através de Chico Xavier e de tantos outros nomes. Um dos livros, Nosso Lar, em que André Luiz fala da sua condição de espírito suicida quando chega na espiritualidade e passa pelo umbral. Ivone Pereira, que retrata a vida do português Camilo, um escritor português que também se suicida em vida passada e segue atormentado pelo Vale dos Suicidas, até que é assistido pela falange de Maria. Então fica bem claro para a gente aí, e é bem explicado no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita, toda essa diversidade de mundos que tem, não só mundos, órbitas planetárias físicas, mas também no sentido espiritual, pela condição vibratória de cada um e da condição evolutiva que cada um conquistou para si mesmo. Então são questões que a gente deve buscar meditar nessa parábola, no relacionamento que a gente tem, na condição que a gente escolhe de viver no meio, mas no que a gente tem que superar na nossa experiência, no aprendizado com os nossos semelhantes, influenciar e ser influenciado. Então que a gente possa, diante desse estudo, refletir no nosso dia a dia e buscar, através de Jesus, dos ensinamentos que Ele nos traz e dos ensinamentos dos amigos espirituais, que a gente possa buscar a mudança da nossa cultura na nossa vida, para que se possa fazer a transição planetária que a gente busca, sair desse mundo de prova e expiação para um mundo melhor, mais regenerado, com uma convivência mais fraterna. A gente que busca nos dias de hoje uma administração melhor do planeta, dos nossos governantes, para que a gente possa ter uma condição de vida melhor aqui na Terra, que a gente possa buscar isso também na nossa vida espiritual, e que a gente possa buscar isso
conforme Jesus nos ensinou através da oração, do culto do Evangelho no lar, que a gente possa dedicar mais tempo à meditação, não na exaltação da nossa intelectualidade, dos nossos sentimentos, mas que a gente possa aprender a usar a nossa capacidade de raciocinar, de discernimento, para buscar o que é melhor para nós, para que a gente possa crescer espiritualmente. Assim sendo, meus irmãos, agradeço a oportunidade, que possa ser útil essa palestra, que a gente possa reler mais vezes essa parábola e meditar nela, a fim de que a gente possa compreender a doutrina dos Espíritos e possa buscar a nossa transformação moral. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, que a casa de Pai José Cambinda e sua falange possa olhar por nós, agora e sempre, e nos despedir em paz. Muito obrigado. Que estejamos confortáveis para acolher a falange indiana, que é comandada por Zartur, que farão a fluidificação das águas, colocando os medicamentos necessários para cada um de nós. Nossa irmã Rosa fará a prece de encerramento de nossos trabalhos.
meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao fim de mais uma reunião fraterna, agradecidos pelo auxílio de nossos amigos da espiritualidade. Sigamos em frente, certos de que não estamos desamparados. Que Jesus abençoe a todos nós e que Maria nos cubra com seu manto de luz e de amor. Assim sendo, Senhor, humildemente pedimos licença para encerrarmos os trabalhos da noite com o nosso muito obrigado. E louvado seja Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Damos por encerrados nossos trabalhos de hoje e aguardamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 4 de novembro de 2020. Obrigado e boa noite a todos.